Boa noite, amigos, profissionais da refrigeração que nos acompanham aqui no canal Gela Rápido. É um grande prazer ter vocês aqui. A gente já vai iniciar bem rápido aqui a live, para não tomar o tempo de vocês. Segunda-feira o pessoal às vezes está cansado, tá bom? E vamos dar início aí, vamos falar um pouquinho sobre análise da qualidade do ar. A gente está com o Wagner aqui da empresa Vecom, ele vai mostrar para a gente aí o que a gente tem que saber, né, sobre a análise da qualidade do ar. E eu espero que vocês deixem as perguntas de vocês. Tá? Vai deixando as perguntas, compartilhe, tá? Essa live aqui, ela... As perguntas de vocês. Deixa eu só abaixar aqui. Essa live vai servir tanto para o profissional, vai servir tanto para funcionários de empresa, tanto para empresários que fazem o plano de manutenção, que contratam vocês, né, profissionais aí no PMOC, né, que fazem o PMOC. Então, compartilhe, tá? Essa informação é bem importante. Essa questão da qualidade do ar aí é algo bem sério e muitas pessoas não conhecem essas informações, tá? Vai deixando nos comentários. Eu vou subir o Wagner. Algumas vezes eu vou deixar no silencioso aqui, porque eu estou num lugar que tem uns cachorros e acaba atrapalhando aqui, tá bom? E as dúvidas vão deixando, e a gente vai tentar responder o máximo possível. Eu só peço que vocês dêem um ok no áudio e dêem um ok na imagem, tá bom? Para ver como que tá aí, para a gente não atrapalhar aí a comunicação com vocês que estão assistindo, tá bom? Então eu vou aguardar aí alguns minutos para que o pessoal compartilhe aí. Aqui aparecem os comentários para mim. Então hoje a live a gente vai tentar fazer o mais rápido possível. A gente pegou algumas perguntas no nosso Instagram e teve bastante pergunta bem interessante. O pessoal ficou bem aí com curiosidade, querendo saber algumas coisas sobre a qualidade do ar. E eu, particularmente, estou há muitos anos aí, estou praticamente quase 10 anos nesse mercado, e eu não vejo, assim, pessoal de clínica, né? Eu mesmo não indicava clínica para análise da qualidade do ar, e o pessoal aí da Vecom veio com a proposta de poder passar um pouquinho da experiência. É um mercado que, às vezes, a gente só pega a informação rápida ou a gente só foca no PMOC, que é fazer só a manutenção dos equipamentos. Só que o objetivo do PMOC é a qualidade do ar, tá bom? Então, eu vou subir o Wagner aqui. Boa noite, Wagner. É um prazer ter você aqui com a gente. Pessoal, esse é o Wagner, ele vai se apresentar, falar um pouquinho aí da empresa, vai falar um pouquinho aí o que é a Vecom, o que a Vecom faz, e já a gente já vai entrar nas perguntas. Por favor, Wagner, se apresente para o pessoal, para o nosso público. Boa noite a todos. O prazer é todo nosso, né? Eu, particularmente, estou aqui conversando com vocês. Eu vou falar um pouco da Vecom. A Vecom é uma empresa que começou em 2009. O nome inicial dela era W Economy, que seria Economia de Água. Eu sou engenheiro químico e formado em Direito Ambiental. Então, assim, a nossa vida foi trabalhar pensando no bem das pessoas, né? E nós começamos, então, com a redução de consumo de água que seria jogada nos rios. Nós somos aqui moradores da região de Piracicaba, que tem um rio, tem até a música do rio Piracicaba, que vocês conhecem, né? E nós fomos caminhando, continuamos nessa área, mas hoje estamos fortemente ligados ao mercado de qualidade do ar também, não só qualidade da água. Tá? Já trabalhamos com resíduos sólidos também, numa cartilha aqui da cidade, falando um pouco sobre isso. Trabalhamos em regeneração de óleos integrais, gerenciamos a parte química de muitas indústrias, né? Então, nós somos especialistas em fluidos industriais e na área microbiológica. Tá? Então, eu estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas. Esse assunto é muito interessante, é um assunto novo. Tá passando na tela, ó, regeneração de óleos integrais. É um caminhão que vai até uma empresa que jogaria fora o óleo hidráulico, por exemplo, e nós regeneramos, ele volta a usar esse produto. Então, tudo que a gente faz é voltado para o meio ambiente e nós vivemos da bondade, vivemos de coisas que são boas, fazendo aquilo que é bom para o país, é bom para a natureza e é bom para todos nós. Essa é a nossa realidade. Perfeito. Deixa eu só colocar aqui abaixo o nome do site.
pessoal depois quiser entrar, tá? Eu deixei vcombiochem.com.br/serviços, tá? O serviço já entra ali para vocês saberem o tipo de serviço que o pessoal faz. Vai estar o link, eu vou deixar alguns minutos aí abaixo, tá? Para que vocês conheçam, entram lá, ver qual que é a dinâmica, tem os contatos do pessoal, tem o formato que eles trabalham, tá? Tem o WhatsApp, vocês podem ficar à vontade aí para tirar suas dúvidas depois no particular. Vai ser bem interessante aí vocês conhecerem um pouco desse mercado, que muitas vezes, né, Wagner, o pessoal acaba focando somente no PMOC, que é a manutenção, né? E esquece que o objetivo do PMOC é a qualidade do ar, né? No final das contas, né, mais do que preencher planilhas, o objetivo da lei é evitar a contaminação de pessoas, né? E a gente esquece um pouco disso e pensa simplesmente em realizar o mínimo possível para ficar livre de multas. E não fica livre de multas. A gente não consegue, isso não acontece. Porque é muito importante, a análise ela diz se o que você fez funcionou ou não, né? Para você ter uma ideia, tem uma PEC, né, que é os senadores, já temos vários senadores aqui do Brasil, tentando fazer uma alteração, um pedido de alteração na Constituição, querendo incluir nos direitos fundamentais das pessoas, além de direito à alimentação, à residência, etc., direito a um ar de qualidade. Porque nós passamos por um período aí de contaminações, aí, de pandemias, onde a gente não sabe onde nossos amados, nossos queridos, onde eles contrariam a doença. Eu tinha uma tia mais querida que eu tinha, ela morreu de Covid e até hoje nós não sabemos. Ela pegou isso onde? Foi no hospital? Foi na casa dela? Né? Os hospitais são preparados hoje. Você olha no cantinho da parede, tem a lateral, a parede arredondada, para que não tenha ali proliferação de bactérias. Mas bactéria, fungo, levedura, elas gostam de umidade. A umidade está principalmente no ar-condicionado, está em sauna, está em fontes, né? Está aquela água que é jogada junto com o ventilador para umidificar o local. Aquilo, se você não tiver uma análise, aquilo é um multiplicador de doença. Então, é muito sério esse assunto. E depois do que nós passamos, nós não queremos passar de novo. E nós estamos trabalhando para estarmos preparados para que, numa próxima ocasião, a gente possa ter uma condição de melhor responder por essa situação. Perfeito, perfeito. Vamos abrir já nas perguntas, né, para a gente não alongar muito. A gente vai ser muito objetivo aqui, tá bom? Se caso tiver mais perguntas aqui, depois o pessoal que já está ao vivo, aí a gente também responde. Se não tiver, a gente segue aqui, tem mais de 10 perguntas e é bem interessante. Vamos lá. A primeira pergunta, Wagner, você vai ficar aí praticamente com 95% aí das respostas, eu vou só fazendo as perguntas, tá bom? Vamos lá. Qual a necessidade da realização da análise da qualidade do ar? Bem, em termos legais, se você não realizar a análise, se você é responsável por um local onde tem circulação de pessoas e o ambiente é climatizado, conforme eu disse, ar-condicionado, ventiladores, umidificadores, se você é responsável e não tem o PMOC, e você não realiza análise semestral da qualidade do ar, você está infringindo a lei e pode sofrer sanções. Existe uma lei, a lei é número 6437, de 1977, que diz que você, dependendo da sua relevância, do tamanho, pode receber uma multa de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão de reais. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu vou buscar essa análise do ar e buscar realizar o PMOC mais análise. O segundo motivo é porque muitos de vocês são donos de empresas, de hotéis, de indústrias, e imagina o número de pessoas que deixam de trabalhar, né, pelo fato de não poder estar presente por estar contaminado, né? A gente, estudando um pouco sobre esse assunto de ar-condicionado contaminado, isso foi iniciado na Itália, os estudos feitos no hospital, e eles provaram que dentro do ar-condicionado, vamos falar de bactéria, como tem fungo, poderia estar falando de qualquer micro-organismo, mas a bactéria, alguém passou por ali, tossiu, e ele estava doente, né? Então, aquela bactéria, ela é
ela vai pelo ar e ela é sugada pelo ar-condicionado e ela não começa a contaminar as pessoas imediatamente. Ela acha um lugar onde tem umidade e começa a crescer, e uma bactéria vira 2, vira 4, vira 8, multiplica em PG, e quando aquela colônia está estável, ela começa a lançar esses contaminantes no ar-condicionado. Por isso as pessoas falam, nossa, o ar-condicionado faz tão mal para mim. E nós trabalhamos com ar-condicionado, isso para nós é ruim, porque ele foi feito para trazer um conforto para todos nós. Imagine na sua casa, eu tenho uma netinha agora, vai fazer 2 anos em outubro, imagine ela perder uma pessoa tão amada por um problema que eu poderia ter evitado no ar-condicionado. Eu já estou falando do segundo motivo. O segundo motivo, então, é interesse na saúde das pessoas. As pessoas que eu amo, as pessoas que trabalham para mim, meus colegas, etc. Esse é o segundo principal motivo. Perfeito, muito bom. E você entrou, eu acho que vai ter essa pergunta aqui mais para baixo, mas você entrou ali as pessoas acabam ficando doentes, a produção um pouco cai, as pessoas têm indícios aí frequentes de atestados médicos. Sim. E muitas vezes isso está no ar-condicionado, né? Às vezes a pessoa não enxerga, acha que a pessoa pegou na rua e está doente, pega atestado de 2, 3 dias, mas o ar-condicionado em local fechado é um grande vilão. E também existe a lei do PMOC, né, para isso, né? Se quiser complementar alguma coisa sobre a lei, quantidade de BTU, que a partir de tantos BTU tem que ter a lei do PMOC, né? Se quiser complementar sobre essa parte. Nós somos especialistas na parte de análise, né, de manter a qualidade do ar. Então, assim, nós temos o serviço, né, realizamos análises em vários tipos de empresas, a gente está impressionado os diferentes tipos de empresas que nos procuram, desde farmácias, hospitais, hotéis, lojas de shopping, né? Você tem o PMOC, você tem que utilizar um produto nesse ar-condicionado para evitar a proliferação de micro-organismos. Vou fazer uma comparação, Jefferson, um pouquinho aqui. A pessoa entra no ônibus, algumas vezes, e fala assim, nossa, eu tenho medo de entrar no ônibus, porque ali pode ter muita gente doente. Quem nunca pensou nisso, né? Sim. Só que dentro do ar-condicionado, eu tenho um lançamento, né, de micro-organismos quando ele foi contaminado. Então, é muito pior. É pior. Agora, você imagina um ônibus com ar-condicionado. E ninguém fala de aplicar, por exemplo, tem um produto aqui que é usado para desinfecção de ar-condicionado, que é um produto lançado por nós, com Anvisa, etc., que nós indicamos, que chama Fancoil Clear, indicamos para essa aplicação. Então, se você além de ter o PMOC, que é realizado semestralmente, você tem que ter a aplicação de um produto para evitar que aquele lugar seja utilizado como um berço para micro-organismos. Eu acho que isso que é a parte mais importante. Eu posso citar para vocês as análises que nós realizamos. Quer que eu entre nesse detalhamento? Vamos deixar um pouquinho mais para baixo? Vai ter essa pergunta um pouquinho mais para baixo. Aí, só para complementar a parte do PMOC, pessoal, ambientes público ou privado que tenha uma capacidade acima de 60 mil BTU, já é obrigatório o PMOC, tá? Aí você fala, tá bom, Jefferson, lá só tem uma máquina de 12, é uma clínica, tem somente uma sala. Cara, indique para o seu cliente. Seu cliente, você tem que pensar na qualidade do ar daquele ambiente. Para ser bem sincero, eu já tive casos de fazer manutenção em uma sala só, Wagner, de dentista. Rapaz, olha, não sei se é só daqui de Ribeirão Preto, mas umas 2, 3 vezes que eu fiz, tava horrível o ar-condicionado, muito sujo, sabe? Eles não têm cuidado. E era somente uma sala. Eu poderia falar para o cara, não é obrigatório. Só que eu tive que pensar na qualidade do ar. Tive que pensar, imagina você no dentista, com a boca aberta, e aquele monte de vírus vindo dentro da sua boca. Você acabar de sair de lá, você começa a tossir. Eu não me apego muito a essa questão de quantos BTUs. Eu nem sei isso, porque procuro não saber. Porque vai me tornar travado para algumas coisas. Imagina uma indústria. Tem uma indústria nacional, não posso citar nome, que está tomando multa de mais de R$ 1 milhão. Ele é um fabricante de alimentos. Tá? Esse alimento ele tem que ser tratado a uma temperatura baixa, porque ele é perecível, e ele foi multado por um fungo no ar-condicionado. Agora, você imagina, até que ele fosse multado, quanto tempo
que ele está lançando o alimento dentro ali, não vou falar qual embalagem, vocês já vão descobrir, né? Mas ele está multiplicando isso, porque quando você tem umidade e mais carboidrato, que é a comida, ou proteína, que é a comida dele, se alimenta para bactéria, para fungo, para tudo mais, né? Eu não estou entrando, estou generalizando um pouco, mas a realidade é essa. Essa questão de análise do ar, ela começou quando... Posso falar um pouquinho mais ou você quer fazer a pergunta? Não, não, vamos entrar em uma pergunta? Teve Vamos, uma vamos. pergunta também aqui. Vamos pegar uma do YouTube aqui, o Jerônimo. Ele colocou aqui na minha região, a Anvisa não cobra a análise da qualidade do ar, só o PMOC. Eles cobram somente no aeroporto e nos hospitais. Sabe dizer por quê? Acho que não tem nada a ver a Anvisa cobrar ou não, porque não é a Anvisa que cobra, né? A Anvisa, ela pode multar. Ele está dizendo que a Anvisa não multa. Ela aceita que ele não respeite a lei, mas se por acaso tiver algum caso, igual já aconteceram vários no mundo, por exemplo, em Roraima, houve uma contaminação, não foi nem no ar-condicionado, foram nos dutos, onde havia uma bactéria e morreram 40, não sei exatamente se foram 49, 40, porque o número foi aumentando depois. Morreram várias crianças de uma UTI pré-natal, né? Eu tenho relatado no nosso site aí dezenas de casos. O nosso ministro Sérgio Mota, que tinha 57 anos, minha idade, ele morreu uma doença chama legionelose, que é um tipo de doença de bactéria que ataca os pulmões, e ele morreu por causa de uma bactéria, né? Então, é incrível esse tipo de situação. Eu não me atenho muito a tamanho de local, o mais importante é a proteção das pessoas e não tomar cuidado, porque eu posso ter uma pessoa lá que não está, nesse momento, multando, mas ele não tem direito de fazer isso. Ele está, de acordo com a Anvisa, ele está agindo de maneira errada, né? E no caso, só para complementar, tem a Anvisa e, no caso, a Vigilância Sanitária, no caso, que também fazeria essa verificação? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma Seria o coisa. mesmo órgão, no caso? Ou Os tem dois, órgãos separados? eles se chamam, inclusive, de vigilância sanitária, né? Sim. Aqui em Piracicaba, eles se chamam de vigilância sanitária. Quando a gente chega lá, tem a placa Anvisa. Até uma boa pergunta, porque quem nos visita é a Anvisa, eles se chamam de vigilância sanitária e eles se chamam de Visa, muitas vezes, também, né? Entendi. E Então, é bom reforçar também porque essa lei do PMOC é lei, né? Se eles não estão cobrando, eles estão infringindo a lei, né? E a Lei 13.589, tá? Isso, é bom deixar reforçado isso É, para quem nos acompanha, que às a vezes Lei o amigo 13.589. fala, que eles não cobram isso. Às vezes não cobram porque às vezes o funcionário que tem lá não está apto à lei, mas isso é lei. Isso tem que ser seguido à risca aí. Você tem que passar isso para o seu cliente, né? Para que ele entenda. Falar, mesmo que eles não cobram, se amanhã cobrar, quem vai estar lascado é você. Então a gente indica aí que você pelo menos oriente seu cliente, tá? E como acontece muito, não só no Brasil, mas em todos os países, quando a gente tem um problema, a morte de várias pessoas, isso é divulgado, vai para a televisão, vai para os canais de internet, e a primeira coisa que eles querem saber, não querem saber o motivo, ele quer saber, estava legalmente tudo correto? E quem for os responsáveis por isso? Responsável, tem que ter um engenheiro responsável pelo PMOC. Quem presta o serviço lá de refrigeração, quem vende, por exemplo, esse produto que eu mostrei para vocês aqui, esse aqui ficamos 2 anos para conseguir a Anvisa. Muita gente aplica produto errado, que não funciona. Todo esse pessoal vai ser imputado. Todos vão receber processo. Aí não importa se o cara da Anvisa me falou que aqui não iria me multar. Importa o resultado. Importa que o cuidado que deveria ter havido não aconteceu. Perfeito. Tem um amigo que perguntou aqui, boa noite. Quais as empresas credenciadas para fazer esta análise no ar? Tem como passar o nome de algumas? Eu conheço a Vecom. A Vecom, eles fazem análise. Só complemento aí, ô Wagner. Vocês fazem análise, é credenciado, e vocês têm um engenheiro que assina. No caso, é você ou é outro engenheiro que assina? Não, sou eu mesmo. Eu sou engenheiro que assina. Muitas vezes, na execução do serviço, além da gente de ser o responsável técnico pela empresa, a gente tem que ter a ART e emite um documento especificamente para a realização daquele serviço.
Então, muitos clientes nossos falam, eu quero uma análise e eu preciso da ART. Então, é um documento que comprova que quem fez e como fez é capacitado para isso. Perfeito. Deixa eu ver uma outra pergunta legal aqui. Só uma pergunta que você pulou, eu posso responder. Ele perguntou quem mais presta esse serviço. Várias empresas prestam esse serviço. Né? Não chega talvez a 5 empresas no Brasil inteiro. Isso é uma coisa relativamente nova. Nós estamos aqui no interior de São Paulo e nós temos alguns parceiros, por exemplo, a Gela Rápido. Por quê? Eu tenho a dificuldade de deslocamento, porque eu preciso da amostra microbiológica, trazer para o meu laboratório para rapidamente obter o resultado. Primeiro, porque você quer a resposta rápido. Segundo, para que esse tempo não prejudique o resultado final. Então, aí na região de Ribeirão Preto, a Gela Rápido é um parceiro nosso que nos apoia nesse tipo de atendimento ao mercado. Perfeito. Então, quem precisar aqui na região, pessoal, entre em contato, tá? Existe todo um apetrecho ali para fazer, uns equipamentos, existe umas plaquinhas, tá? Então, é algo aí que é um pouquinho complexo, dá para fazer na região. E só para fazer uma pergunta, Wagner, fora da região de Ribeirão Preto, teve até um amigo que perguntou ali em Santos, vocês fazem? Tem uma região que vocês fazem? Porque, pelo que você comentou, são poucas empresas que fazem isso no Brasil, né? Então, eu queria saber um pouquinho de você. Na semana passada, eu inclusive estive lá em Ubatuba, realizando em 2 farmácias, de uma rede de farmácias, porque a gente fez alguns vídeos, fizemos vídeo para treinamento do nosso pessoal, do novo pessoal, e pegamos depoimento também, tá? Tudo isso vocês vão poder ver, está no YouTube. Se você colocar lá, Vecom Biochem, vai ter o depoimento num vídeo do pessoal de lá. A gente, sim, realiza, sim. Até 500 quilômetros de Piracicaba nós temos realizado essa análise. Então, litoral, chegando até a divisa de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro. Perfeito. Vamos subir mais uma pergunta aqui. O pessoal, antigamente, Wagner, antes de eu fazer essa pergunta, o pessoal tinha muita dúvida. Na verdade, o pessoal indicava o PMOC muito para o empresário, né? Então, chegava na farmácia, chegava no supermercado, você tem que fazer o PMOC, é lei e tal, então assustava um pouco o empresário. Só que apareceu uma pergunta bem legal aqui. As empresas correm o risco de levarem processos trabalhistas de seus funcionários? Corre esse risco? Eu estive numa empresa na semana passada, que já é um cliente nosso de outro, né, outro mercado, e eu estava falando sobre esse serviço nosso. E essa pessoa é muito entendida em meio ambiente e a questão trabalhista. Ela falou assim: nós temos ISO 14001 e ISO 45001. E lá diz que eu sou obrigada a ter um ar em que 80% das pessoas não se contaminem. Então, quem tem ISO 14001 e 45001, vocês podem oferecer esse tipo de serviço, tá? Porque ele tem que ser realizado. Se ele não realizar, ele perde numa auditoria. Ele pode perder, né, a certificação e demoraria 12 meses para poder recuperar a certificação. 12 meses sem certificação pode perder cliente. Então, é interessante essa questão. Então, assim, não precisa somente o instalador falar, né? Ou orientar. O funcionário também ele pode orientar o seu empregador, falando, ó, cara, existe essa lei aqui, eu tô correndo risco, é bom você ver também, porque ele também orientando ajuda o empresário também a ter uma noção de como que funciona, né? Essas análises, como que funciona o PMOC, que às vezes fica só nas costas do instalador, e é complicado. Às vezes a gente, como instalador, chega lá, cara, ó, tem que fazer o PMOC aqui, é X valor. O cara fala, cara, não vou fazer. Só que lá dentro, um funcionário que já às vezes ficou doente, às vezes um funcionário que tem muita alergia, é muito legal ele orientar o próprio patrão, né? Orientar sobre esse risco dele, risco da empresa, risco de perder um ISO, risco da empresa sofrer um processo trabalhista ou até mesmo aí um processo do próprio órgão, aí, como a Anvisa, né? Então, é a orientação que a gente deixa aqui para os profissionais, a também passar para os funcionários, né? Às vezes a sua mãe trabalha em uma empresa, às vezes o seu amigo, orienta para ele, compartilhe, pega essa live e fala, cara, ó, eu vi lá que você pode falar isso para o seu empregador lá, para o seu patrão,
porque ele está correndo risco, eu estou correndo risco. Então, assim, viram um ajudando o outro. E é o objetivo nosso aqui, é ajudar nessa qualidade do ar, né? É lógico, a gente tem nossos objetivos, né? Só que também a gente tem nosso papel cidadão, que é ajudar as pessoas. Porque, cara, uma pessoa ficar doente, internada, um filho, uma mãe, e aí depois você vai imaginar, pô, é por causa de um ar-condicionado, que às vezes não passa nem na cabeça da pessoa que possa ser um ar-condicionado. Às vezes pegou no ônibus, mas a que você descobre que é um ar-condicionado, você fica até assustado. Fala, pô, uma coisa tão simples. No verão, aí praticamente todas as empresas aí necessitam de uma climatização no ambiente, porque é muito quente, é desconfortável você trabalhar sem ar-condicionado. E ficar doente por causa disso é uma tristeza, né? É muito difícil. Então a gente abre esse leque de você informar, né? Informa com o amigo, às vezes o amigo não é instalador. Às vezes o pessoal fala, eu vou lá na live, lá não sou nem instalador, né? Mas não, é todo mundo que você está ajudando. Sua mãe, seu pai, seu tio, seu amigo mais próximo. Pô, eu entrei num restaurante, olha lá o ar-condicionado, pô, que ar-condicionado tá sujo lá, sei não, será que tá fazendo manutenção? Orienta, pô, e aí? Eu vi aqui numa live lá no canal Gela Rápido que o ar-condicionado tem que ficar limpo, e aí? Então, um orientando o outro, a gente consegue abrir esse mercado, o pessoal entender como que funciona, né, Wagner? É uma coisa importante, tem tanta coisa para falar, gente, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas a importância de vocês é vital, porque quando a gente aplica um produto no ar-condicionado, igual esse que eu mostrei, esse spray, ele é um produto que ele torna o ambiente para o micro-organismo péssimo. Só que ele se protege, por exemplo, a bactéria se protege atrás do fungo, né? Um protege o outro. Dentro do equipamento, ele forma uma biomassa, que é aquele monte de bactéria, de fungo, de protozoário, de levedura. Ele forma aquilo, ele próprio se protege, né? Agora, você imagina se naquele local ainda ele tiver poeira, se ele tiver tudo aquilo, restos de alguma coisa, ou fiapos, ou tudo aquilo que vocês encontram dentro do ar-condicionado, pior ainda, tá? Então, assim, a análise ela é importantíssima para ver se o resultado foi bom, o resultado do trabalho de limpeza do ar-condicionado. E o uso do produto químico, do spray, ele é importante como ação preventiva. Então, sempre que nós fazemos a coleta do ar, nós vamos até o ar-condicionado e aplicamos também o produto. Esse produto que eu mostrei para vocês, tá? O cliente nem espera isso. Mas por que você está fazendo essa aplicação? Falei, porque eu coletei o ar agora, e eu já garanto que até vir a resposta, que demora mais ou menos 6 dias, porque eu preciso do tempo do crescimento do micro-organismo, eu garanto que se tivesse algum problema ali, já dei uma bloqueada. Eu tive em São Paulo um dia desses, também por coincidência, numa outra farmácia, e a funcionária, que era farmacêutica, inclusive, falou assim, eu não aguento mais ficar doente nesse lugar. Tá? Então, assim, os hospitais são controlados por número de pessoas que morrem ali. Quando se fala de infecção hospitalar, por que não se pensa na infecção pelo ar? Se é um negócio que você tem muito mais contato do que o contato com as mãos, por exemplo, onde tem luva. Então, esse assunto nos próximos anos, esse assunto vai se tornar muito importante. Eu acho interessante vocês se dedicarem bastante a isso. Wagner, vamos lá. Vou fazer mais algumas perguntas aqui para a gente também não tomar o tempo do pessoal. Está tendo bastante pergunta no YouTube também. Eu tenho todo o tempo. Então vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta, na verdade, essa pergunta foi uma pergunta minha, tá? Quando você me encontrou a primeira vez, a gente fez uma reunião. É o seguinte: o instalador pode indicar uma clínica e corre risco de conflito de interesse por ele estar tipo assim, eu estou limpando, eu vou indicar aquela empresa e aquela empresa vai fingir que está tudo certo. Existe esse conflito de interesse ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pode ser indicado, o instalador pode indicar a clínica. A lei diz que a pessoa, a empresa, o CNPJ, vamos chamar assim, que faz o serviço de limpeza, esse CNPJ não pode realizar a análise, tá? Porque ele seria se controlando, né? E é interessante ter uma outra empresa analisando o resultado. Tá? Quando nós fazemos a análise,
A lei diz que quando algum parâmetro sai fora do limite, tem que ser tomada uma ação corretiva, tá? Então, por isso é muito importante que vocês podem sim, a empresa de prestação de serviço pode indicar, mas o mais interessante, né, seria, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal, seria, olha, eu conheço uma empresa que presta um bom serviço, fique à vontade para escolher a empresa que você desejar. Eu acho que esse posicionamento é o mais interessante, né? Mais ético. Perfeito, Mas perfeito, oficialmente não teria problema de você indicar uma empresa, não. perfeito. Para não acontecer aquele risco de venda casada, né? Tipo, ó, você limpa comigo, eu te dou análise, então não correr esse É, risco, né? isso não pode. Se você fizer uma venda de serviço e entregar análise gratuita, ou se eu só faço se você fizer assim, não pode ter nenhum tipo de pressão, tá? Porque mesmo que a pessoa não vai fazer com você o serviço, vai acabar perdendo o serviço por desconfiança, né? Se a pessoa pensar um pouquinho, ela já sai fora daquilo, já corre. Perfeito. Comigo o que aconteceu, pessoal, até semana passada, a gente indicou o pessoal da Vcom, né? O pessoal de uma empresa aqui bem grande, então é bem burocrático, tem que fazer documentação, papelada, cadastro e tal. E eu indiquei umas 2 semanas e eu tinha até esquecido. Aí eu estava fazendo a manutenção, o pessoal da Vcom apareceu lá. Ué, o que você está fazendo aqui? Ué, você indicou, a gente fez aqui todos os cadastros, só que aconteceu, Vcom com a empresa. A Gela Rápido não influenciou, tipo, ó, faz lá, porque vamos tentar ali ver se está tudo certo. Então, assim, dá para você indicar, indica normal, fala, ó, tem essa empresa, e o pessoal da Vcom vai negociar totalmente com o cliente, tá? Totalmente com o cliente, vai analisar, e aí, consequentemente, Wagner, eu vou adicionar mais uma pergunta sobre essa análise que o pessoal fez ali. Essa análise, ela tem que fazer antes do técnico fazer a limpeza ou depois do técnico fazer a limpeza? Boa pergunta. Podia até fazer uma votação aí, antes ou depois, né? Vamos fazer. Pessoal, o que vocês acham aí? Antes da limpeza ou depois da limpeza? Eu vou pular para uma próxima e aí eu vou esperar aí algumas pessoas ali comentar. Vamos pular para uma próxima e deixar só alguns minutinhos aqui? O que vocês acham aí? A análise tem que ser feita antes ou depois da manutenção? Boa pergunta. Vamos lá, vamos ver uma outra pergunta aqui do Reginaldo. Ah, tá. Na verdade, o Reginaldo que fez essa pergunta, tá? A Tecnoar de Guarujá, qual o valor e se é cobrado por ponto e se atende o litoral de São Paulo? Sim, atendemos o litoral de São Paulo. O valor dessa análise, ele gira entre as empresas que eu conheço no Brasil, de 190 a 140 reais por ponto, tá? Então, também a lei diz que a cada 1.000 metros quadrados eu tenho um ponto, caso esse local não tenha parede, seja um lugar aberto, e eu sempre tenho que realizar uma análise de um ponto externo também. Porque o que vale... Qual o nome da pessoa que perguntou? A Tecnoar. Tecnoar. O que vale é assim, é o quanto o seu ambiente interno tornou mais crítico aquele ar. Então, se eu estou num local que tem uma situação muito ruim em termos de qualidade de ar, e eu estou naquele lugar, e aquele lugar recebe o ar de fora, eu sei que ali eu vou ter contaminação. Eu só não quero que isso seja aumentado e acrescido. Fui claro? Perfeito. E no caso, se um ambiente, se um local tiver 5 equipamentos, seria uma análise por equipamento? Não. Não. Se eu tiver numa sala só, uma sala em que eu tenha uma igreja, vamos chutar uma igreja, Ah, sim. que tenha aí 6 ar-condicionado, tá? Eu já vejo, é normal esse número aí. É Sim. uma análise dentro, uma análise fora. E aí, no caso, se for um exemplo, um escritório que tem várias salas no mesmo CNPJ, aí você tem que dividir por setor, onde está o ar-condicionado. Quando eu tenho um escritório, por exemplo, de empresas, é comum uma análise em cada sala onde tenha várias pessoas, de preferência. Se eu tenho uma sala onde fica uma pessoa só, pode ser feito, mas não é tão necessário. Mas eu faria nas salas de reuniões, nos acessos comuns das pessoas, faria num corredor de acesso e faria um ponto externo.
Entendi. Tá? Sempre o ponto externo seria um ponto externo e o que tem dentro depende muito do que tem lá dentro do ambiente, no caso. Eu vi um hotel esses dias em que ele tinha algumas salas de treinamento, tá? Então, assim, foi coletado um ponto em cada sala de treinamento, foi coletado um ponto no corredor onde todas as saídas das salas convergiam e depois um ponto externo, fora do prédio. Entendi, bacana. É bom orientar o pessoal a ficar ciente, nem essa empresa que o pessoal da Vecom fez, que eu conheço o serviço de PMOC, lá foram 5 pontos distintos. Então, eles fizeram 5 pontos e mais o sexto, que é a parte externa, tá? Então, o que o Wagner falou é bem importante, oriente o seu cliente. Falou, ó, o legal seria fazer em todos os locais, de preferência, mas você deixa esse leque para o cliente decidir, ó, aqui seria mais conveniente, porque tem várias pessoas que passam aqui dentro. Aqui vai ficar um exemplo, servidor. Servidor às vezes não tem necessidade, não fica ninguém lá dentro do servidor, né? Não. Não tem ninguém para ser contaminado ali, entendeu? Sim, perfeito. Então tá aí, pessoal. Duas pessoas, o Eduardo e o Wig Limp, colocou aqui, ó, o Eduardo colocou depois, aquela pergunta que a gente fez, colocou que a análise tem que ser depois da limpeza, e o Wing aqui colocou, eu acho que é antes e depois que deve ser feita a análise. O Clerilson, ele colocou aqui, após a instalação, deixa eu ver se aparece, se eu consigo tirar isso aqui, o seu nome embaixo, e eu vou colocar as perguntas aqui para aparecer. Ó. Aí colocou que acha que é após a higienização. Esse aqui acha que é antes e depois. Tá? E o Eduardo aqui acha que a análise tem que ser feita depois da limpeza, tá bom? Então, o Eduardo só espera que não seja o Eduardo da Vecom, né? Então ele vai matar a nossa pergunta aqui. O que você pode falar sobre essa pergunta, Wagner? A análise tem que ser antes e depois? Como que funciona? Eu vou ficar em cima do muro, estão todos certos. Olha que resposta. Por quê? O objetivo da análise não é punir ninguém. O objetivo é saber se o serviço que foi realizado, ele foi bem realizado. Então, o ideal é fazer depois, tá? Mas, se eu realizo uma análise antes e depois, eu consigo saber, comparar qual foi o impacto dessa limpeza no ar-condicionado na qualidade final do ar. Então, assim, para atendimento de lei, para saber como o serviço está sendo realizado, depois é suficiente. Mas, se fizer antes também, é bem interessante para todo mundo. Perfeito. Teve até um caso aqui, pessoal, só para a gente passar como informação, foi um posto de gasolina. E aí a gente tinha combinado com a cliente de fazer antes. Por quê? Para a gente analisar se realmente aquele ambiente tinha necessidade de fazer. Mesmo que o ar estava sujo, pode acontecer, né, o VAR, às vezes pode estar no limite ali, mas não ultrapassou o limite. Mas a cliente já vai ter uma noção que ela está quase passando fora do limite. Então, você fazendo antes, você tem tipo uma prova, né? Às vezes você pode conversar com a cliente, tal, falar, ó, faz aí e tal, e vamos provar se realmente esse ar seu tem a necessidade de fazer a limpeza. Ou, no mesmo caso, é depois, você faz a sua manutenção, agora vamos tirar a prova dos 9, vamos ver se realmente está dentro aí da expectativa da manutenção. Então, fica ao critério de vocês. Fazer antes. Só não se esqueçam que a lei rege que tem que ser feita análise semestral nesses pontos. Independente de ter sido feito antes, depois, ter dado. Você não pode fazer antes e falar assim, não quero fazer nunca mais, porque eu fiz antes e não deu problema. Você não fica livre da necessidade de fazer. A lei te obriga a fazer essa análise semestral, uma semestral. Então, o ideal, na nossa opinião, é realizar depois. Perfeito. Então, assim, para quem tem contrato ou tem ideia de entrar em contrato de manutenção, ele tem que ficar ciente, o cliente tem que ficar ciente que de 6 em 6 meses ele tem que fazer essa qualidade do ar. Eu também sugiro para os prestadores de serviço que usem a análise como uma ferramenta de marketing. Porque você pode, olha, eu realizo o serviço e você faça análise, você vai comprovar a qualidade do nosso serviço. Quem é bom não tem medo de análise. Sim, entendeu? Verdade. Deixa eu ver se eu tenho mais pergunta aqui.
Deixa eu colocar uma do YouTube. Eu não sei se Sim. você conhece. O amigo aqui perguntou, Jefferson, eu só uso o AirShield nas minhas higienizações. É um outro produto, né? Recomendado pela Vigilância Sanitária e Anvisa. Sempre que eu vou fazer uma manutenção, já oriento o cliente. A questão de produto tem outros produtos, né, Wagner? A gente não vai ficar aqui limitado a ser aí hipócrita e falar, não, use só o nosso. Tem outros, mas Não. desde que siga a Anvisa, né? Que tenha Não, todo eu não estou aqui para vender produto. Eu estou aqui para esclarecer as dúvidas do mercado. Nós temos um produto que também ele é aprovado na Anvisa como um produto para esse fim, porque tem produtos que são aprovados, são notificados na Anvisa como produtos apenas para odorizador. E ele tem uma notificação na Anvisa, mas não para esse serviço de eliminação de fungos e bactérias. Air Shield é um excelente produto, você pode usar tranquilamente. Da mesma maneira que a Air Shield, se já nos conhecer, vai poder dizer a mesma coisa. Perfeito. Show. Então tá aí, pessoal. Use o produto correto aí, leia o rótulo, vê se está dentro da Anvisa, notificado, registrado, que... Posso fazer mais uma observação, Jefferson? Pode sim. Nós somos da área química, né? E a área química, ela, infelizmente, né, no Brasil, a gente vê alguns absurdos. Vamos sair um pouco desse mercado. Você vê um fluido de radiador. Deveria ter o que aqui? Monoetileno glicol, para que o carro não fervesse. E eu conheço um fabricante em que ele usa água, que nem a água ele paga, porque ele faz uma ligação, faz um gato para puxar água, e põe um corante, ele vende para as pessoas água com corante. Nenhum anticorrosivo ele coloca, e nem um monoetileno glicol. A mesma coisa acontece nesse mercado. As pessoas usam produtos que dizem que são bons, matam 99% das bactérias, né? Só que para ar-condicionado são outros tipos de bactérias, são fungos, são leveduras. E esse produto usado para matar coliforme fecal, por exemplo, base cloro, quaternário de amônio, esses produtos não podem ser respirados, tá? Teve um caso em São Paulo de uma academia, uma piscina aquecida fechada. Quem cuidava da manutenção jogou lá o cloro na piscina e foi embora. Um casal foi nadar lá, foi namorar nessa piscina depois do horário, ambos dois morreram, porque o cloro ele é um oxidante muito forte, né, e as pessoas morreram, né? Teve um caso na semana retrasada, onde o Eduardo, colaborador nosso, foi lá em Monte Verde, e ele ficou sabendo de um casal que morreu, tá? Ele morreu lá numa das suítes, porque eles ligaram lá a chaminé, eu não sei o que foi, um aquecedor. Eu sei que morreram por falta de oxigênio, tá? Então, o oxigênio foi trocado pelo CO2 e eles morreram, né? Então, assim, essa questão de ar, ela é muito relevante, muito importante, cada vez vai se tornar mais importante. Perfeito. Eu tenho uma pergunta do José Alves aqui, perguntando sobre os equipamentos, né? Eu tinha até visto um tempo atrás um equipamento que, se eu não me engano, acho que ele mede o CO2 no ambiente, né? Existe algum aparelho, assim, básico para o cara ter pelo menos uma noção aí? Porque o que vocês fazem é diferente desses que vendem no mercado, né, Wagner? Tem que ter equipamento para fazer alguns tipos de análises, né? Tem que medir temperatura, tem que medir umidade, velocidade do ar, quantidade de partículas. A lei fala sobre fungos, leveduras, nós também analisamos bactérias. São várias análises. Tem o CO2, tem compostos orgânicos, são várias análises. Se eu realizar todas as análises, faltando uma delas, eu não fiz análise. Entendi. Entendeu? Mas Então, é interessante, se são 10 análises, eu tenho um resultado, já é bacana. Ele tem um resultado, mas em termos de lei, em termos de garantia, o principal é o microbiológico. Tá? Isso aí nós temos lá microscópios, temos vários equipamentos para poder preparar as cepas, onde é o alimento para a bactéria, para o fungo. Eu tenho uma cepa, eu tenho um alimento para a bactéria, para o fungo, específico para a bactéria. Nós demoramos anos para conseguir chegar nesse tipo de acerto, né? Mas se ele tem um equipamento bacana, ele pode usar. Só que aí só tem que ter um alerta, né? Eu vi isso alguns anos atrás, tá, Wagner? Por isso que eu estou até perguntando e usando aqui o José Alves para acrescentar.
Se eu não me engano, a Elitec, ela mede a concentração de CO2. E Sim. na época eles vendem até hoje, né? O técnico pelo menos ter uma noção, ele poder chegar no cliente ali rapidamente, ó, tá um pouco fora. Só que isso, o técnico não consegue ensinar a RT, né, conforme a gente falou anteriormente. Então, ele consegue ver que tem alguma coisa errada, só que ele não consegue assinar um laudo comprovando isso. No caso, é só vocês, como clínica, que pode assinar esse laudo, né? E se der alto o CO2, qual é a ação que vai ser tomada? Então, é importante ter todas as análises, até para saber qual alteração, talvez até de projeto, que vai ter que ser feito ali. Então, é importante, José Alves, bacana, mas se você puder indicar todas as análises, análise completa, o seu cliente vai ter uma resposta mais profissional. Perfeito, show de bola, tá? Acho que a gente já está chegando nas últimas perguntas aqui. Acho que já fiz isso aqui, algumas a gente vai pular. Aqui o pessoal perguntou, qual o tempo de renovar o PMOC? Há necessidade de quanto tempo para fazer a limpeza? Isso aqui já entrou um pouco na parte de manutenção, tá, pessoal? Vou explicar um pouquinho para vocês, é coisa rápida, tá? O Wagner aqui é mais a questão da análise. Essa questão de quanto tempo tem que renovar o PMOC, quanto tempo você tem que limpar a máquina, isso depende de um plano, tá? Por isso que é plano de manutenção, plano de manutenção, operação e controle. Então, normalmente, você chega no estabelecimento, você vai ver, ó, essa máquina aqui tem que ter uma frequência maior de manutenção, essa aqui tem que ter menos. Então, você faz um plano. Normalmente, um engenheiro pode fazer para você. E vai te dar todo o cronograma, o que você tem que fazer. É limpar filtro, é limpar bandeja. Então, existe todo um plano. Aí pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral. Normalmente, o engenheiro ele vai te passar todas essas informações de tempo para você fazer a manutenção deste equipamento, tá? O Wagner aqui, no caso, ele vai entrar mais somente na análise, tá? Esse plano de limpeza e manutenção, aí você tem que ver com o seu engenheiro, tá? Ou algum engenheiro que faz esse plano. O primeiro caso, como nasceu a história desse produto que eu mostrei para vocês, né? Isso nasceu numa fábrica, uma fábrica aqui na região aqui de Santa Bárbara do Oeste, em que nós cuidávamos lá do óleo solúvel e aquela sala tinha um cheiro insuportável. E eu achei que fosse o óleo solúvel, trocamos e não acabou o cheiro, e esse cheiro vinha de um fan coil. Por isso que o produto chama fan coil. Fan coil, vocês conhecem melhor do que eu, né? O que é fan coil. E abrindo aqui aquele equipamento, onde tinha a sucção do ar, ali embaixo dele, onde acumulava água, ali tinha uma cor esverdeada, cor de abóbora. Ali parecia que alguém tinha passado mal ali, né? E tinha soltado ali tudo que tinha dentro. E aplicamos o produto, esse produto, né? Sem a fragrância, sem o cheiro, na verdade, eu demorei um pouco para desenvolver, mas aplicamos ali a primeira aplicação, ele não funcionou. O cheiro continuou do mesmo jeito. Ele diminuiu um pouquinho na primeira hora, depois voltou. Aplicamos depois de uma semana, depois nós ficamos um bom tempo para aplicar novamente. E eu falei, não vou mais aplicar até que o cheiro volte. Porque lá é interessante quando você acha um equipamento que tem um cheiro ruim. Eu usei esse lugar para ser o nosso laboratório de saber o tempo de aplicação. Tá? Então, assim, é importante levar em conta o número de pessoas que frequentam o lugar, a importância do local em termos de poder ou não contaminar alguém, né? O fluxo de pessoas, são vários, o engenheiro leva em conta várias variáveis para te indicar o tempo. Perfeito. Meus amigos, a gente já chegou nas últimas perguntas aqui, já a gente finalizou, e eu queria saber de você que está assistindo aqui, a gente está com 15 pessoas aqui ao vivo, o que vocês acharam? Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa análise da qualidade do ar? Vocês trabalham com PMOC? O que vocês podem mandar de pergunta aqui? A gente tem mais 8 minutos, a gente vai finalizar aqui às 20 horas, então eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acharam? Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela, onde tem os dados da empresa, né, da Vecom. Então, se você está aí querendo fazer análise dos equipamentos do seu cliente está precisando, no seu plano de manutenção você ainda não indicou aí uma empresa para fazer análise, então o pessoal da Vecom aí vai poder te ajudar, chama o pessoal no WhatsApp lá, enche o saco deles, que eles é bem atencioso para ajudar vocês, tá? Então, eu vou aguardar algumas perguntas aqui.
E eu queria ver, deixa eu só remover aqui, para ficar nós dois aqui. Antes da gente receber as perguntas, se caso a gente também não receber, Wagner, eu queria que você deixasse aí uma reflexão pro pessoal, deixasse aí qual que é o objetivo de vocês aí no mercado, nessa análise da qualidade do ar, se tem alguma coisa a mais que você pode acrescentar para ajudar o pessoal que nos busca aqui, que pega essas informações. Queria que você falasse alguma coisa aí a mais, por favor. Nós estamos um pouco assustados, né, lá na empresa, da quantidade de pessoas que têm nos procurado. Nós começamos com campanhas aí na internet para divulgação do trabalho e a quantidade de empresas que estão procurando esse tipo de serviço, né? É muito interessante. E a satisfação na realização do trabalho, e quando eles verificam como a gente realiza, para você ter uma ideia, uma das análises a gente pendura aqui no nosso avental, né? A gente trabalha de luva, trabalha de máscara. Nós ficamos mais ou menos uma meia hora fazendo coleta de amostras e as pessoas na rua, quando a gente faz análise também do lado de fora, vêm perguntar: o que vocês estão fazendo aí? O que é esse aparelho? É um churrasco? Eles vêm conversar e as pessoas se interessam muito, porque assim, nós passamos por uma fase em que a gente parece que se esqueceu do que aconteceu. Mas se isso vier a acontecer novamente, isso vai ser muito sofrido para todos nós. Porque o quanto que nossa sociedade aprendeu, o que ferramentas novas nós temos, tá? Então, assim, esse é um tipo de situação que, se acontecesse, por exemplo, no dia de hoje, tá? Todo mundo ia querer análise na sua empresa para saber se o pessoal poderia voltar, né? Tem um ônibus cheio de pessoas, como é que eu proíbo as pessoas de irem trabalhar e o ônibus está cheio? Eu teria que fazer uma análise naquele lugar. Então, assim, isso vai se tornar nos próximos anos algo assim que vai ser mandatório para a existência de empresas, existência de locais onde as pessoas se reúnem, tá? Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. É algo interessante de vocês se interessarem e oferecerem. Quem começa em coisas novas, né? Quem é o pioneiro, ele é reconhecido como especialista. Então, contem conosco, né? Nós podemos ir até a região de vocês, reúnam algumas empresas, podemos fazer um treinamento. Venham nos visitar na região de Piracicaba, conhecer o nosso laboratório. Nós abrimos isso para vocês. Nós podemos acompanhar vocês, nós, a Gela Rápido, no cliente de vocês, para explicar sobre como funciona, os motivos e tudo mais. Então, vocês têm aí o nosso site, já foi apresentado, Vecom Biochem. Vecom é antigo W Economy, virou Vecom. Biochem é porque é bio de biológico e Chem de chemical. Então, é uma empresa que busca economia inicialmente de água, que trabalha com a parte biológica e a parte química. Olha na tela, por favor, para vocês verem aí. Isso é um resultado de uma contaminação pequena, tá? De uma estação real, contaminação de ar. Aqui nós temos que tirar cada uma dessas cores aqui e colocar numa outra placa para que ela cresça e depois se desenvolva e a gente saiba o que tem ali, né? Então é muito interessante a empresa receber um resultado final, sabendo o que deve ser feito para que aquele local não contamine mais ninguém. Jefferson, não te ouço. Desculpa, eu estava no áudio aqui, eu te silenciei. Vamos lá. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Eu tenho alguns nomes aqui nessa tela visível aqui. Eu queria saber se você tem aí de pronto e bate, se você tem essas medidas aceitáveis aí, ou mínimo ou máximo, desses números que estão aqui, ó. No caso, coleta de aerodispersóide, que está mg/metros cúbicos. Você tem essa... O que pode, o que não pode, o que está dentro, o que está fora? Tenho. A temperatura interna, né? Na época de verão é entre 23 e 26. Tá? Temperatura em ambientes de arte, onde tem produção de arte, de quadros, etc. Entre 21 e 23. Temperatura interna de inverno, entre 20 e 22. Então, as temperaturas são essas. Tá?
CO2. A quantidade máxima de CO2 encontrada no local é de 1.000 ppm. 1.000 ppm é 0,1%, tá? Ou 80 miligramas por metro cúbico de aerodispersóis. Como é que eu meço isso? O equipamento tem uma bomba que ela puxa uma quantidade fixa de ar e ele vai lendo, né, o quanto ele vai encontrando automaticamente dessas quantidades. Aerodispersóis, ele puxa também o ar, isso vai para um filtro, que ele é pesado antes e depois da realização da análise. A diferença disso aqui é que indica a quantidade em miligramas de aerodispersóis, tá? A questão de fungo, né? Fungo patogênico ou toxicogênico, aquele que realmente pode trazer doença, é inaceitável esse tipo de fungo, tá? E o valor máximo recomendado de fungos, tá? Não os patogênicos em geral, é de 750 unidades de formação de colônia por metro cúbico. Tá? Tudo isso aí você encontra aí no site ou então na lei. Tá? A lei do PMOC é a 13589 e os parâmetros dessa lei estão na resolução 09 da Anvisa. Então, se você colocar aí RE09 ou resolução 09 da Anvisa, você vai ter todos esses parâmetros. Tá? Outro dado importante, renovação de ar. Tá? O local tem que ter uma renovação de 27 metros cúbicos por hora, por pessoa, de renovação de ar. Tá? Ou 17 metros cúbicos em ambientes com alta rotatividade de pessoas. Então, são vários números. Aqui fala de umidade. Umidade tem que ser entre 40% e 65% no verão e 40% e 55% no inverno. Desculpa, em ambientes internos de arte. Tá? No inverno é de 35% a 65% de umidade. Tá? E a velocidade do ar a 1,5 metro do solo é de 0,25 metros por segundo. Tá? Tudo isso pode ser encontrado na resolução 09 da Anvisa e nós usamos isso. Tudo isso vem no nosso laudo final de realização das análises. Isso que eu ia te perguntar agora. No caso, tudo isso que você falou, isso vem na análise lá no final, né? O cliente recebe todos esses, o máximo, o mínimo e quanto que pegou no ambiente, né? Sim. Vem exatamente tudo que eu falei aqui. Perfeito. Vou contar até um caso aqui bem legal sobre o dióxido de carbono, né? Então ele falou ali que no máximo, né? Que pode ter 1.000 ppm, né? É isso, né? Isso. E aí o que acontece? Semana passada, quando o pessoal ia fazer análise, eu estava prestando um serviço na empresa. E aí eu estava em outro setor. Aí o rapaz lá que fechou o serviço comigo, a gente conversa bem assim e tal. Aí ele chegou lá, tá dando erro lá. Acho que você não limpou o ar direito, não. Eu falei, caramba, por que tá dando erro? Aí eu cheguei para conversar com o técnico, até o Elias. Eu falei, Elias, o cara veio aqui e tal, falou que tá errado. Ele falou, não é. É que acontece. O máximo é 1.000. Só que o meu aparelho, quando ele tá em 500, ele já começa a apitar. Ele já começa a falar, opa, passou de 500, já passou da metade do permissível. E aí a gente começou a conversar ali e tal, fazer algumas perguntas, porque a gente também não entende muito dessa parte da análise. Eu falei, mas é normal, tá alto assim, né? Não que tá alto, o máximo é 1.000, mas estava já no 500, né? Ele falou, não, às vezes acontece, porque às vezes o cliente começa a conversar muito perto, né? Porque o dióxido de carbono é o que a gente solta, né? A gente respira ar puro e solta o dióxido de carbono. Então, ele falou, não, acontece, às vezes o cliente é curioso, começa a perguntar perto de mim, porque o aparelho fica assim, né, Wagner? Isso. Com o aparelho pendurado, assim, né? É até legal ver, fazendo análise, que fica cheio de aparelho, negócio pendurado, assim. Então, só para passar esse caso interessante, que começou a subir um pouco, aí ele explicou, porque às vezes o cliente está falando muito perto do aparelho, né? Então, ele joga o dióxido de carbono muito perto do aparelho. Mas, graças a Deus, que lá deu tudo certo. Então, existe, pessoal, só para a gente poder finalizar aqui, existe todos esses parâmetros, tá? A gente não fala aqui da boca para fora, existe toda uma regra, uma lei, todo um parâmetro que tem que ser seguido, né? E o pessoal da VECOM, eles vão mandar para o cliente, eles vão fazer análise, né, Wagner, conforme você já orientou aqui, e vai passar essa análise para o cliente. E aí, assim, não acho que você até comentou, o cliente, às vezes, se tiver fora, não que o cliente vai te culpar, mas vai ter que ter uma ação para corrigir isso, né, Wagner? Tem que ter uma ação para corrigir, né?
Bom comentário. Normalmente o erro, quando o resultado dá fora, o problema não é do prestador de serviço, não é nosso. Muitas vezes o problema está no projeto do local. Projeto de renovação de ar, por exemplo, CO2. Onde o CO2 pode dar muito alto? Por exemplo, numa cabine de um pedágio, por exemplo. Né? Um local que eu tenha muita gente numa sala só. Então, qual é a ação corretiva? Poxa, eu não posso ter tanta gente num lugar só. Sabe? Eu não posso ter um teto tão baixo. Eu já fui digitador de banco na minha adolescência, algumas décadas atrás, quando eu era mais jovem, já era jovem, né? O teto tinha 1,80 m e ficamos em 4 pessoas que fumavam na época. Só eu que não fumava. Então imagine medir o CO2 naquele lugar quanto era. E eu não tinha conhecimento. Provavelmente eu devo ter um pulmão de semi-fumante por causa dessa época. Verdade, verdade. Então, tudo é questão de análise. Eu vou complementar aqui, é bom a gente ir passando ideias, né? Até o último treinamento que eu fiz de máquinas, a maioria do treinamento o cara foi passando experiências, né? E às vezes muitas experiências que a gente passa serve para a pessoa não fazer aquele erro ou corrigir, né? Vamos lá, deixa eu passar uma informação até de um amigo nosso, de profissão. Ele fez todo o projeto, acho que no hospital, se eu não me engano, né? Fez todo o projeto, bonitinho e tal, com renovação de ar, fez tudo certinho. A renovação de ar, ele jogou o duto de renovação para perto do estacionamento. E jogou a boca lá. E aí foram fazer análise antes da liberação do ar-condicionado. O ar-condicionado estava lá em cima, lá, o dióxido de carbono. Aí ele pensou, analisou, falou, cara, mas por quê? Foi ver o duto de renovação, ele estava pegando o ar contaminado de fora e jogando para dentro. Simplesmente ele catou esse duto, levou mais para cima, jogou do outro lado, onde que não tem estacionamento, equalizou lá o dióxido de carbono. Então é uma informação bem assim, que às vezes a gente acha que está fazendo certo, né? Às vezes até no projeto a gente não tem ideia, às vezes no estacionamento a gente não vai ter nem ideia que vai, se a gente não souber, né, dessa informação que o pessoal está pegando aqui agora. Se não souber dessa informação, você vai fazer o duto de renovação, vai jogar. Se o cliente fazer a análise, ele vai descobrir. Se ele não fizer, aí tá morrendo aos poucos, né? Igual você, fumando lá, sem fumar, tava respirando o ar poluído. Então, mas você sabia que o que você falou é tão importante que, como a gente faz uma análise no ponto externo, e eu vou perguntar para o cliente, aonde que é feita a captação desse ar de renovação? É feito no lugar tal. É lá que eu vou coletar normalmente a amostra da externa. Ou lá o próximo da rua, né? Quando eu tenho um lugar com comércio, com a porta aberta, etc. Né? Também é um gerador de CO2 forte. E partícula também. É bem bacana. Eu estava até vendo uma live essa semana, pessoal, mais a parte de instalação, tá, Wagner? Pessoal orientando muito a renovação de ar, porque hoje o instalador, muitos instaladores, né? Eu particularmente trabalho muito na área de VRF, então entra muito engenharia. Então, para mim, é meio que comum fazer renovação de ar. Só que muitos instaladores, cara, o cara nem passa pela cabeça da renovação. Ele instala o equipamento lá na residência ou no comércio, né? E dinheiro no bolso e tchau. E às vezes ele orientando esse cliente, não, cara, vamos colocar uma renovação. Já é um a mais para o cara pôr no bolso, porque ele pode entrar com a renovação. Opa, vamos fazer análise, vamos ver se realmente está dentro dos parâmetros. Faz análise também, indica para o cliente. Então, tudo isso, o instalador que está aqui assistindo a gente, ele tem que entender tudo isso, né? Toda essa instalação, renovação, análise, para ele poder vender aí um serviço diferenciado para o cliente, né? Senão, muitas vezes, ele só vende o básico, aí amanhã chega o outro lá e fala, pô, aqui está precisando de renovação, mas o instalador antigo não me falou. Então, é um risco, né? Vocês trabalham com máquinas, se você tem um insuflador jogando ar dentro de uma sala, a necessidade de resfriamento daquela sala é muito maior. Sim, Provavelmente vai ter que vender uma máquina maior para o cara. Então, olha verdade, só, verdade, interessante. verdade. Para você. Não é simplesmente colocar o ar-condicionado, né? Tem que É. pensar nisso também na parte de engenharia. Uhum. Pessoal, que foi, Wagner, primeiramente queria agradecer por você estar tirando essas dúvidas aí do pessoal. Eu Tentei. vou pegar essa live aí, eu vou tentar cortar ela aqui em pedaços. O pessoal também, às vezes, não consegue ficar muito tempo aí, mais de uma hora aqui. Mas, primeiramente, queria agradecer por você estar ajudando aí o público da refrigeração. Eu, particularmente, estou há quase 10 anos no mercado, não tinha visto ainda
empresas de químicas, né, empresas aí, clínicas de análise, passando essa informação, né? E é uma informação muitas vezes desconhecida, uma informação que muitas vezes o técnico não tinha nem noção do que era feito, muitas vezes ele não sabia nem o que era a lei, né? Porque Sim. hoje tomar uma multa de 1 milhão aí é doído, né? Dependendo da empresa aí, você fecha a empresa, né? Não abre mais. Então, eu queria agradecer e as portas sempre vão estar abertas, se caso você quiser fazer uma nova live, mais informações, será bem-vindo aqui no canal Gela Rápido, meu amigo. Ok, agradeço rápido e todos os participantes aí, os que vão assistir esse vídeo posteriormente, contem com a Vecom Biochem. Um abraço, meus amigos. Fique com Deus e segue nosso canal. Não esqueça de seguir nosso canal. E sempre quando a gente tiver informações, a gente informa vocês aí nas redes sociais. Beleza? Um abraço, fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que nada possa faltar na vida de vocês. Um abraço, até mais. Amém. Tchau, tchau.